aqui temos a professora Di, coordenadora da linha de pesquisa Intelectuais e Educação no Mundo Ibero-Americano, pertencente ao Diretório Internacional Intelectuais e Poder no Mundo Ibero-Americano. Começando a falar, eu vou dividir essa fala curta em duas partes, que necessariamente não estão desligadas, elas estão ligadas, profundamente ligadas. Eu quero quero apresentar algumas ideias sobre o momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo na sociedade, o momento que nós estamos vivendo na universidade, o momento que nós estamos vivendo no país, as preocupações, os medos e já as ações que vêm ocorrendo, colocando em risco uma série de grupamentos que fazem parte da população brasileira. E também com o corte de uma série de direitos que são direitos daqueles que são menos favorecidos. O que significa menos favorecidos? Nós vivemos, habitamos e moramos num país que tem uma sociedade profundamente desigual, né? Aqueles que ocupam o nível dos que têm as mais altas fortunas, isso daí os economistas comprovam, as estatísticas comprovam, né? É só buscar, por exemplo, o DIEESE para vermos as estatísticas que lá eles fazem. Os que têm o maior poder aquisitivo é um número muito menor da grande maioria de brasileiros que tem um poder aquisitivo muito baixo, que estão em situações precárias. E aumentamos o número de pessoas que hoje estão abaixo da linha de pobreza. E esse é um momento muito preocupante. É um momento em que, de fato, nós devemos pensar e buscar não saídas, mas o que eu chamo de linhas de fugas em situações adversas. Porque a situação é adversa para aquele que defende a democracia, para aquele que defende a igualdade para todos, para aquele que defende a liberdade, para aquele que defende a fraternidade. E mais ainda, aquele que defende a escola pública de qualidade, aquele que defende a universidade pública de qualidade, aquele que defende a saúde, aquele que defende o direito aos diferentes grupos sociais, negros, mulheres, LGBTS e tantos outros que tendem a surgir. Nós precisamos dizer e agir de maneira nessa situação adversa, a criar linhas de fuga. E quando eu chamo de linhas de fuga, não é uma frase minha. Eu aprendi a ser, né? Eu venho de uma família onde a leitura sempre esteve muito presente. Então, quando eu digo que o Ítalo Calvino disse um dia, respondeu à pergunta por que ler os clássicos, ele disse porque são os clássicos, seja na literatura, seja na política, seja na sociologia, seja na história, seja em qualquer campo, sempre teve presente na minha vida. Isso sempre teve presente aonde eu habitei desde criança. Não por uma obrigação de ler, mas estava à disposição. Então, desde muito cedo, eu li os clássicos de uma forma ampla, né? Agora, quando eu tinha 22 anos, 20 anos, 21 anos, eu conheci um professor que foi muito importante na minha vida. Quem foi esse professor? Esse professor, ele vinha da segunda geração de argentinos, né, fugindo da ditadura argentina, quando a do Brasil já estava no ocaso. Eu tive a possibilidade, a felicidade de conhecer esse professor muito jovem. Eu fazia estágio em determinado local. Eu era uma estagiária e ele viu o meu trabalho. E um dia ele me deu um livro chamado Revolução Molecular. Eu cito muito esse livro com alunos, já brinco, né? E eu não entendi nada do livro ao lê-lo pela primeira vez. Eu não entendi nada. Eu fiquei com muita vergonha e durante uma semana eu não falei para ele. Até o dia que eu o encontrei e eu disse para ele, porque eu nunca fui uma pessoa de ficar, sempre fui uma pessoa forte, e disse para ele que eu tinha achado a capa do livro linda, mas que eu não tinha entendido. Ele riu e disse o seguinte: ora, Adia, nós devemos ler livros como escutamos música.
Ao ouvir pela primeira vez uma música, nós não sabemos, nós não decoramos e nem guardamos a letra, os acordes, os instrumentos que são usados e nem tampouco a harmonia. Então, livros têm que ser lidos como se fossem músicas, tem que voltar a ele, tem que criar intimidade com ele. Nós vamos ler esse livro juntos, né? E vamos ler com amor, até porque nós não estamos dentro de uma universidade, e é verdade. Eu trabalhei na universidade, mas não só na universidade. A minha vida foi em diferentes instituições. Então, a universidade, muitas vezes, na maioria das vezes, com grandes ressalvas, com grandes elogios a profissionais que são excelentes, ela está mais interessada na burocracia, e a burocracia mata, do que no conhecimento. O conhecimento liberta. O conhecimento é sempre ótimo. O conhecimento é aquilo que nos faz rever e rever para sempre o nosso modo de pensar, de ser, de agir na sociedade. E esse professor que eu citei, ele foi um marco na minha vida, porque a partir dali, né, não só eu comecei a me interessar por toda a leitura e tudo que eu pude alcançar de dois autores, chamados Félix Guattari e Gilles Deleuze, né, como principalmente Félix Guattari, e me tornei o que se chama uma anti-institucionalista. Eu sou uma intelectual anti-institucionalista. Significa o quê? Significa que eu não amo as instituições, eu amo os projetos que as instituições estão apresentando, estão defendendo, os projetos que as instituições estão contribuindo para a sociedade. Isso eu amo, isso eu adoro, isso eu não tenho, eu me envolvo mesmo, né? Agora, com as instituições em si, eu não tenho nenhum apaixonamento, porque ser aprisionado pela instituição é uma lógica e uma prática do capitalismo, da sociabilidade capitalista. Então você diz que ama aquele lugar, ama a sua escola, ama a sua universidade. Eu amo o local? Não, eu não amo o local. Eu amo aquilo que o local pode me fornecer, aquilo que o local tem como projeto. Então nós estamos vivendo um momento em que várias instituições estão sendo o quê? Estão sendo desconstruídas. Então as instituições podem ser desconstruídas. E quando o projeto é arraigado à instituição, ele é desconstruído por ele. Nessa destruição, ele é desconstruído junto com ela. Ele não faz mais parte dela. Quando o projeto está além da instituição, quando ele está incorporado naqueles que nele participam, esse projeto é uma linha de fuga. Tudo que pudesse criar é uma linha de fuga. Então hoje, eu penso muito no pensamento do professor da Universidade de São Paulo e compartilho muito, e eu tenho muita aproximação, que é o professor Vladimir Sácatro. Acho que é assim que se pronuncia. Se tiver errado, ele haverá de ver esse vídeo e me corrigirá. Eu não terei nenhum problema de corrigir. Mas o que ele tem falado, que existe uma série de sistemas que faliram. E nós temos que perceber que falimos, né? E aonde está a força que pode, neste momento, ser a força que criará resistência a esse projeto avassalador de extrema-direita que estamos vivendo? Temos que dar nomes. Temos que dar nomes. Um dos elementos que o professor acredita, que eu acredito, é o elemento do novo, do aluno, do jovem. Todo jovem vai ser revolucionário? Não vai, não. Muito jovem votou na extrema-direita. Mas se tirar o conhecimento, se tirar as possibilidades de todos os jovens poderem ler, poderem refletir, poderem manusear livros, poderem pensar o que pensavam, poder pensar o que lhe foi ensinado no seu grupo original, que geralmente é a família, seja a família que for, ampliada, e todos os grupos que ele passou, esse jovem, com certeza, eu tenho certeza, que ele vai sair desse absoluto individualismo que nós estamos vivendo. Dessa cultura do individualismo, dessa cultura do salve-se quem puder. E porque não salvarão ninguém será salvo. Ninguém será salvo. Então, esse vídeo é para dizer claramente, né,
que hoje, na situação vivida, eu admiro e compartilho e estimulo todos os grupos que se construam dentro das instituições, sem que sejam dominados por ela, e que se construam em outras instituições, mas de forma absolutamente autônoma, né? Então são os institutos, são os grupos de pesquisa e discussão, são os grupos do que for, né? Agora, que todos nós possamos acolher o diferente. Eu vou terminar. Isso também me foi ensinado por um grande mestre, né, chamado Vitor Vicente Valla. Aí eu termino dizendo, e afinal, nós estamos onde o povo está? Nós queremos estar onde o povo está? Ou nós estamos no nosso lugar, fazendo as nossas coisas? Porque é isso que a música do Milton Nascimento diz, né? Quando ele fala da trajetória dele. Todo artista tem que estar onde o povo está. Povo é um conceito extremamente complicado, difícil mesmo. Mas eu acho que nós precisamos voltar aos clássicos, né? Voltar à música, voltar a quem somos nós nesse mundo e voltarmos a nos debruçar sobre aqueles que interpretaram o Brasil, não para copiá-los, mas para que nós hoje, no século XXI, no ano de 2019, nós possamos ser os intérpretes do Brasil, não para interpretá-lo e botá-lo num livro, mas para agir sobre ele, porque senão eu acho que nós passaremos tempos mais duros do que nós já estamos passando. Eu não quero isso para a juventude que está se formando. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para a geração que lutou tanto. Eu não quero isso para ninguém. Foi um prazer gravar esse vídeo.